Entrevistas, bate-papos, debates. Vem aí mais um Câmara Cast. Daqui a pouco, Lucas Dias. Neste Câmara Cast, vamos conversar com o vereador Lucas de Azevedo Dias, ou simplesmente Lucas Dias. Vereador, seja bem-vindo. Obrigado, Braulio. Obrigado pelo convite aí para participar do Câmara Cast, que é um projeto que Que você está envolvido, né? eu gosto muito dele, né? Tenho um apreço, então aí tá participando pela primeira vez vai ser uma satisfação muito grande. Pois é, Lucas, vereador, você vem construindo uma trajetória sólida desde a época que você era músico, depois como empresário, hoje também empresário da Rádio Difusão, presidente da Associação Comercial Industrial, a SIC de Canela, e agora vereador eleito. Você, Lucas, se imaginava nessa situação hoje? Sendo sincero, não, Braulio. Mas ao mesmo tempo eu sou um cara que sou movido a desafios, né? Eu gosto de desafios diferentes, né? Tu citou aí a música, por exemplo, né? Que foi algo que eu sempre quis muito e fui atrás e, de certa forma, acho que conquistei o que eu queria na música. Tive uma experiência muito legal, morando fora do Rio Grande do Sul, morando em São Paulo, tocando em mais de 10 estados do país. Então isso, né, me deu uma vivência muito grande, sabe? Para conhecer não só o Rio Grande do Sul, mas todo o Brasil, né? E depois também na rádio, né? Um grande desafio, porque a gente se conhece há muito tempo na rádio, né, É Braulio? verdade. Eu já fiz acho que praticamente de tudo lá, né? Conheci o Lucas, ele era ajudante do seu Pedro. Eu faço tudo. Eu faço tudo, né? Isso, mas fui desde office boy até manutenção de cabo, manutenção de mesa, Manutenção da rádio, manutenção, então era uma coisa que eu auxiliar gosto. de transmissão, enfim. Tudo. Eu até ontem estava falando com um amigo, né, com o amigo Léo Duarte, que fez as transmissões com a gente do Esporte Clube Serrano em 2012, né? Então a gente ainda pegou, por exemplo, uma transmissão via linha de telefone, né? Só não fala daquela que a gente fez lá em Em Birubá, né? Birubá, que é. Vamos deixar para uma outra Vamos. oportunidade. Vamos falar, né, sobre esse fato numa oportunidade que vale um podcast completo sobre o ocorrido, né, bro? Mas eu, né, sempre gostei do desafio e a rádio foi um grande desafio, né? Continuar esse legado do meu avô, né, que ele construiu com tanto carinho, assim, com tanto amor, né, é uma responsabilidade muito grande. E eu sabia disso desde o começo, né? Então, sempre com muita seriedade, né, tentando fazer o melhor, fazendo o certo, transformando a rádio de novo numa rádio da comunidade, onde as pessoas têm portas abertas. Lá no caso, na rádio, quem conhece, né, janelas É abertas, né? verdade. Então, eu acho que a gente conseguiu isso com muito sucesso, né? E também o convite para ser presidente da SIC veio no momento que a gente estava passando por uma pandemia, né? Mas também foi um desafio que eu quis aceitar muito também pela minha avó Flávia, né? Que foi é a única mulher presidente da história da SIC até hoje. E, e eu sabia que quando eu recebi esse convite, eu não ia poder negar, né? Eu não ia poder negar esse desafio. Eu sabia o quanto ela tinha honra em ter esse cargo e quanto ela trabalhou muito em Sonho de Natal e outras coisas que a SIC se envolvia naquela época, né? Esse começo dos anos 2000. Então eu sabia que eu tinha que assumir esse compromisso e mesmo no meio de uma pandemia, né? Em fevereiro do primeiro ano que eu assumi, foram 2 anos, né? A gente estava no auge da pandemia, a gente estava com aquela falta de cilindros de oxigênio, a gente estava num momento muito complicado. Então foi um desafio grande e acredito que também foi um trabalho muito bem feito, tanto que ele tem continuidade hoje com o Maurício, né? Trabalho que começou antes, né? E agora vem com uma continuidade muito legal e com pessoas boas lá dentro, né? Sendo e agora vereador eleito. Você se imaginava estar aqui hoje Pois na é, Câmara? era a pergunta, né, do começo. Não me imaginava, né, Braulio? E eu sempre gostei de política, né? E como a média geral da população não gosta de políticos, né? A gente gosta de política, De mas política, é verdade. e acaba muitas vezes misturando as coisas, né? Acaba Uhum. dizendo que não gosta de política, mas na verdade política a gente faz todo dia, né? É uma coisa que Agora estamos fazendo, né? é uma coisa que é do ser humano, né? Fazer política, mas até mesmo dentro de casa, Claro. dentro das suas empresas, a gente faz política todo dia, né? A arte de se relacionar, né? Uhum. E sempre gostei muito de política, como estava falando, mas nunca me via com um cargo, realmente um cargo eletivo, sendo eleito ou colocando nome para algo, né? Mas eu particularmente tenho um amor muito grande por Canela. Gosto muito dessa cidade.
minha família é daqui, eu sinto que eu tenho uma necessidade de ajudar, de retribuir tudo que Canela me deu, né? E foram muitas coisas, muitos amigos. E hoje a cidade que minha filha mora, a cidade que eu escolhi para minha família morar, onde meus pais moram. Então, eu queria uma cidade melhor para não só para mim, né? Mas para minha família e para a comunidade toda de Canela. E vendo como a política em Canela estava se desenrolando nos últimos anos, né? Com diversas situações que a gente estava manchete de jornal, não por coisa boa, mas por coisa ruim, né? Por corrupção, por casos de polícia. Então aquilo me motivou a entrar realmente na política, né? Porque querendo ou não, a gente só muda realmente participando, né? É verdade. Não adianta só a gente parar, reclamar ou eventualmente dar uma ideia a outra, a gente tem que estar aqui dentro para fazer essas coisas realmente acontecerem. Então essa minha candidatura veio nessa seara, né? Nesse sentido de colaborar com o Canela e transformar numa cidade melhor para mim, para minha família e para toda a O que comunidade, né? fica evidente, vereador Lucas, é que nesta atual legislatura, inclusive a mesa diretora, mas todos os vereadores, eles têm uma preocupação que é comum, que é o fortalecimento da imagem aqui do nosso Poder Legislativo. Inclusive o Câmara Cast vem nesse sentido. Com certeza, né? E vem mais ou menos nessa série que eu estava falando, né? Sobre os últimos anos, né? Sobre a Câmara muitas vezes ser um local onde notícias ruins acabavam saindo, né? Uhum. Lógico, muitas qualidades, né? A Câmara teve durante as últimas legislaturas muitas qualidades, mas a gente teve um decréscimo, né? Nessa visão, né? Nessa credibilidade da Câmara nos últimos anos muito por casos de corrupção, a gente teve vereadores presos, então, independente do mérito, se era ou não para ser preso, a opinião pública, né, se transformou em algo negativo em relação à Câmara. Né? As pessoas começaram a ver a Câmara com Maus maus olhos. olhos, né? Uhum. Não vendo da forma que eu acredito que deve ser, né? Como um poder forte, né? Como um poder independente e com credibilidade. Então, não só eu, como os outros vereadores que são vereadores novatos, digamos assim, a gente vem muito para contribuir com isso. E falo isso de todos os partidos, né? No MDB a gente tem novos vereadores excelentes, trazendo grandes contribuições dentro do PDT, no PSD e no próprio PSDB, né? Então a gente tem, em todos os partidos, a gente tem essas novidades e pessoas que vão trazer essa credibilidade de volta para a Câmara. Estão comprometidas. Uhum. Vereador Lucas, tem pautas que lhe são sensíveis, como, por exemplo, o embelezamento e ordenação do centro da cidade de Canela. O recolhimento, né, do excesso de fios que temos aí nos postes. Além disso, você tem um projeto aí de cabeamento subterrâneo e o melhoramento da Oswaldo Aranha, né, que é uma outra pauta que você está trabalhando. A gente precisa cuidar melhor do nosso eixo de turismo, né, Braulio? A gente hoje tem um turismo que ele é pujante, mas a gente tem ainda muito turista que vem até a igreja, até a catedral e acaba não andando pelas nossas ruas, não caminhando pelo nosso comércio. A gente tem a própria Oswaldo Aranha, né, como tu citou, que é nosso cartão de visitas, esquecido por muitos anos, né? Foi O feito uma turista obra. entra ali, né? Ele entra por ali. Ele entra ali, ele é a primeira impressão, né? E tem o ditado, né? A Exato. primeira impressão é que fica, e isso é uma verdade, né? Então, hoje a gente tem na própria Oswaldo Aranha, quando tu entra, né? Falando em questão de fiação subterrânea, um lado, quando tu entra, o lado direito, cheio de árvores, né? Os plátanos bonitos que ficam maravilhosos aí no outono. E do outro lado a gente não tem nenhuma árvore, justamente porque tem os postes, né? Uhum. Então, até para quem tem um pouco de toque, né? A simetria, a falta de simetria, assim, ela incomoda, né? E são pequenos detalhes, mas são os detalhes que o turista vê e faz a diferença. Imagina se a gente tivesse um corredor ali com árvores dos dois lados na Oswaldo Aranha, a gente teria um corredor verde ali, É que ficaria verdade. maravilhoso. Uhum. Né? Seria uma atração turística por ela própria, na Uhum. própria rua. E a gente tem que fazer adequações como essa da fiação subterrânea, né, que eu acredito que seja talvez o maior legado que em relação ao turismo, né, que o governo pode deixar, porque a gente já vê isso em outras cidades, né, Gramado é um exemplo, mas a gente, por exemplo, agora São Leopoldo está executando, a gente tem outras cidades como fora do estado Campinas, que Uhum. nem é uma cidade tão turística, também fazendo isso. Então é uma coisa de extrema necessidade para que o nosso turista desça, caminhe pela rua, que se transforme, né, toda a Felisberto em uma via turística Uhum. que seja atrativa Que comece desde a Oswaldo que Aranha. comece desde Oswaldo Aranha, que se conecte e que seja atrativa para o turista descer e vir realmente
no nosso comércio, gastar com gastronomia, com produtos, com serviços e deixar um dinheiro aqui na nossa cidade, né? Hoje a gente tem esse turista que é o turista da catedral, que ele para ali, tira uma foto. Muitos deles nem param o carro, né? Já vi várias vezes turistas que vão, dão a volta na catedral de carro, tiram a foto sem descer do carro e acabam indo embora. Então a gente tem que aumentar esse tempo de permanência do turista no nosso centro para aumentar também a renda, né, emprego e tudo que vem positivo em relação a isso, né? Sem dúvida. Vereador Lucas Dias, obrigado pela sua participação aqui no nosso CâmaraCast. Até uma próxima oportunidade. Seja breve. Obrigado, Braulio, pelo convite. Fico sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Aprender e crescer, compartilhando futuros. A educação transforma vidas e você pode fazer a diferença. A Câmara de Vereadores de Canela está arrecadando materiais escolares para ajudar as nossas crianças que já começaram o ano letivo sem ter o seu material. Doe cadernos, lápis, apontadores, canetas, cola, estojo, réguas, giz de cera, mochilas e outros materiais. Ajude as nossas crianças a construir um futuro melhor. Deixe a sua doação aqui na nossa Câmara de Canela. Aprender e crescer, compartilhando futuros.